Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Anutrita1, toda terça e quinta, meio-dia 27. Para quem não me conhece, eu sou a Alana, sou nutricionista, que eu te ensino a emagrecer de forma descomplicada, definitiva. E o tema da nossa live de hoje são 7 hábitos que estão te engordando sem que você perceba. Eu vou colocar o tema aqui nos comentários e fixar. Quem for entrando aí, seja bem-vinda. Vou colocar aqui pra gente já começar. Entrei um pouco atrasada hoje que tá tendo uma obra aqui. Eu tava esperando ver se ia parar. Vamos ver se vai dar certo. O barulho da furadeira tá demais. Só um pouquinho. Aí, ó o barulho aí da furadeira. Eu coloquei aqui, mas pronto. Bom, então boa tarde, sejam bem-vindos, quem já estiver por aí. Clécio, seja bem-vindo. A live de hoje é para falar sobre hábitos que você acaba engordando por fazer esse tipo de coisa e que às vezes você nem sabe que isso pode estar te engordando. Você nem tá percebendo, tá engordando e não tá percebendo que é por conta disso. São coisas que não são alimentos específicos, são hábitos mesmo, atitudes que você faz no seu dia a dia que te direcionam para engordar ao invés de emagrecer, tá? São coisas da sua rotina, do seu dia a dia. Então hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre isso, como isso te atrapalha e como você pode lidar e resolver algumas questões, tá? Bom, o primeiro deles é o comer pouco. Isso é um mito. Muitas pessoas acham que comer pouco é o que vai fazer emagrecer. Então, uma coisa muito comum que acontece... Ó a furadeira, gente. Desculpa, mas vai ter que ser assim. Acontece muito de às vezes eu passar a dieta pra pessoa e aí tem lá um grande volume de comida, porque é de comida saudável, né? Então, um prato de salada com bastante vegetal, legumes... Uma boa porção de proteína, eu sempre indico bastante isso, né? Casar essa duplinha aqui, ela é muito importante. A proteína e os vegetais sempre em maior quantidade no seu prato, menos carboidrato. Então, aquele prato, quando você olha, é um prato que tem bastante comida, né? Só que a densidade energética ali é baixa, então você tem uma grande quantidade de vegetais, por exemplo, que o valor calórico vai ser baixo. A proteína, apesar de ser uma boa porção, você não consegue comer bastante. Então, isso a pessoa acaba olhando e fala, Lana, mas pelo amor de Deus, eu quero uma dieta para emagrecer. Você fez ali a minha dieta, quando eu olho meu prato é muita comida, eu não consigo comer isso. Mas a verdade é que há uma diferença, né, dos tipos de alimentos que você come. Então, o que importa é a qualidade do que está ali no seu prato. Esse tipo de prato de comida é o que vai fazer você sentir menos fome, vai fazer você comer menos. Diferente de você ficar comendo aquele pouquinho de comida. Então, o que muitas pessoas fazem? Come bastante salada de folha, principalmente, né? Que não vai dar essa saciedade igual vai dar os legumes. Põe só um pouquinho de proteína, porque acha que a carne, por ter gordura, é uma coisa que não pode comer, então vai engordar. E não é assim que funciona, né? A proteína ela é super importante, desempenha um papel essencial no emagrecimento. Você tem que comer sim mais proteínas. Mas aí a pessoa tem essa ideia. Então põe um pouquinho de carne só, um monte de salada de folha, quase nada de legumes, às vezes nem coloco legumes. Põe mais carboidrato do que legumes, às vezes, né? Mais arroz. E aí fica aquele prato que você tem a falsa sensação, a falsa impressão ali de que aquilo é um prato saudável, um prato para emagrecimento, porque tem pouca comida, né? Então, se tem pouca comida, eu vou emagrecer. E não é bem assim que funciona. Então, um prato, principalmente das grandes refeições, almoço e jantar, ele tem que ter essa densidade nutricional mais alta, ele tem que ser mais qualitativo. Então, por mais que você olhe e tenha um grande volume de comida ali, aquela comida desempenha um papel nessa história de emagrecimento, né? Que é justamente você se sentir mais satisfeito, mais saciado e não ficar comendo de picadinho em picadinho como muitas pessoas fazem. A qualidade do que tá ali no seu prato é o que mais vai importar nesse processo. Então não adianta comer pinguinho de arroz, pouquinho de carne
aquele monte de salada de folha, porque a salada de folha, apesar de ser salada e ser saudável, ela não vai trazer essa saciedade. Muitas pessoas esquecem dos vegetais. Eu tô cansada de ver isso, né? Dos legumes, sendo mais específica. Então, a abobrinha, o chuchu, a berinjela, a vagem, a cenoura, essas coisas as pessoas tendem a esquecer, né? E focar mais naquela saladona de folhas, mas não é isso que vai trazer saciedade. Então, eu preciso prestar atenção nisso, se atentar, porque comer pouco não é sinônimo de emagrecimento. Você pode até ter um resultado no início, né, daquela dieta que é bem baixa em calorias, porque você come bem pouquinho das coisas que não tem qualidade, o que é pior ainda. Você até tem um resultado no começo, né, dá uma desinchada, às vezes nem perde tanta gordura assim, mas desincha, né, a retenção. E aí você fica com essa esperança de que isso vai dar certo. Só que com o tempo, em pouco tempo, né, nem tanto tempo assim, um curto período de tempo, você volta a engordar, porque ninguém aguenta ficar fazendo uma dieta que come um pingo de comida. Se você já fez uma dieta assim, você sabe o quanto isso é ruim. Eu já fiz várias vezes. Você não aguenta, eu não aguentava tipo 10 dias. Dava uma semana, já tava louca de fome, desesperada e achando que para emagrecer era isso que precisava fazer. Então, comer pouco, quando se trata de emagrecimento, é um mito. Mais importa a qualidade do que você come, porque o comer pouco, quando você tem qualidade no seu prato, ele vem como consequência. Então, um prato mais qualitativo, mais nutritivo, onde tem coisas ali que o seu metabolismo vai trabalhar a favor do emagrecimento. O que é trabalhar a favor do emagrecimento? Uma refeição dessa, como eu falei, você demora mais tempo para digerir, o alimento demora mais tempo para sair ali do seu estômago, isso gera mais saciedade, também produz hormônios relacionados à saciedade. Então tem todo é como se fosse uma orquestra mesmo ali, né? Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa funciona de acordo com a outra, tá tudo interligado. Então ter um prato assim vai ser bom para você que quer emagrecer nesse sentido. Tem que ter mais qualidade para que você tenha mais saciedade e para que as coisas aconteçam da forma como tem que acontecer no emagrecimento. Você consiga comer pouco sim, mas por consequência, e não ficar comendo esse pouquinho de comida, porque isso não vai te levar a nada. Aliás, você pode até conseguir emagrecer no começo, mas depois isso você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Então, quem já fez esse tipo de dieta sabe muito bem do que eu tô falando, né? Você ficar desesperada de fome, não ver a hora ali de comer de novo, porque aquela refeição não te satisfez em nada, você comeu aquele pouco de comida, terminou o prato ali, você ainda tá com fome. Então, quando você faz isso, é muito ruim. Você não consegue ter essa qualidade da sua refeição e não consegue ter esse benefício da saciedade. Com certeza você vai querer ficar comendo toda hora, querer comer mais e comer das coisas que não tem tanta qualidade assim. Então, comer pouco não é sinônimo de emagrecimento. Esse é o primeiro hábito. Segundo hábito que interfere no seu emagrecimento: má qualidade do sono. Para quem não sabe, o sono ele tem total relação com o funcionamento do nosso metabolismo. Isso porque existe uma coisa chamada ciclo circadiano. Ciclo circadiano é como funciona o nosso corpo, as nossas funções, de acordo com o dia. Então, de acordo com o dia, a gente desempenha funções diferentes dentro do nosso metabolismo. Então, quando está na luz do sol, existem hormônios que vão trabalhar para certas funções. Quando escurece, entra em ação outros hormônios. Então, quando você dorme mal, você gera uma série de complicações dentro do seu corpo, né, no seu metabolismo, que vão ser contra o emagrecimento. Então, você dormir pouco, você gera mais produção de cortisol. O que é o cortisol? Já falei dele outras vezes aqui. O cortisol é um hormônio super importante nessa questão do emagrecimento, porque ele é um hormônio relacionado ao estresse, né? O estresse, o que é o estresse? Não é só o estresse da gente passar nervoso. Quando a gente faz exercício, por exemplo, o nosso corpo se estressa, tá? Nesse momento a gente libera cortisol. Esse é um momento bom de liberar cortisol. Mas quando a gente se estressa mesmo de nervoso, ou quando a gente está exposto à luz num horário que não é para estar, lembra que eu acabei de falar, que o ciclo circadiano tem a ver com a luz? Quando a gente acorda,
normalmente ali pelas 8, 9 horas da manhã, onde a gente tem o maior pico desse hormônio do cortisol. E é um horário bom para esse hormônio estar ativado, porque ele vai despertar a gente, sabe? Pra gente ficar mais desperto. Por isso que é bom quando você acordar, você já abrir a janela, ficar exposto à luz. Isso ajuda você a ficar mais atento nas coisas, mais desperto mesmo. Esse hormônio ele é capaz de fazer isso. Mas quando anoitece, a gente não pode deixar esse hormônio muito ativado. É por isso também que fazer atividade física muito depois das 9 da noite não é uma coisa tão interessante para algumas pessoas, se você não suplementar, por exemplo, com outro hormônio que se chama melatonina, porque você vai ativar mais cortisol, porque lembra que eu falei que a atividade física ela é um estressante, então ela vai ativar o cortisol. Alguém tá falando aí que travou. Tá tudo bem aí? Vocês estão ouvindo? Será que foi eu que travou? Será que foi aqui que travou? Alguém coloca aí pra mim se tá tudo bem. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá funcionando direitinho? Vão colocando aí. Se alguém tiver aí, só dá um joinha já ajuda. Obrigada, Clécio. Então, o sono, ele tem total relação com isso, porque se você deixar esse hormônio ativado numa hora que não é para estar, como eu falei, quando anoitece, você tem que deixar esse hormônio em baixa. É o normal do seu corpo baixar esse hormônio. Quando você está exposto à luz, o que é muito comum, né, hoje em dia, a gente está o tempo todo na televisão, no celular, nas telas, no computador. Então, depois das 8 da noite, o ideal seria a gente já baixar essa luz, não ficar em contato com isso, não deixar a luz acesa pela casa, porque isso faz com que um outro hormônio que se chama melatonina seja produzido. Aí, essa é a hora dele entrar em ação. Porque quando anoitece, esse hormônio é até relacionado, chamado hormônio do sono, né? É o hormônio que deixa a gente ficar em repouso. Então, o nosso corpo ele tem uma ação diferente de acordo com o período do dia. Então, se nesse horário que é pra gente estar descansando, a gente ativa um hormônio que é estressante, que deixa a gente desperto, isso desregula toda a nossa função hormonal. Se eu tenho mais desse, eu tenho menos da melatonina. Se eu tenho menos melatonina, que é o hormônio do sono, o hormônio do descanso, eu vou dormir pouco. Então, olha como tudo está interligado. Se eu estou estressado, eu aumento o cortisol. Se eu aumento o cortisol, eu diminuo a melatonina. Durmo pouco. Dormir pouco está relacionado a não ter saciedade, então vou sentir mais fome. Uma coisa vai puxando a outra. Então, é importante que você tenha essa organização no seu dia. Eu entendo que, assim, até pra mim, né? Eu faço isso algumas vezes também, de ficar mais exposto à luz, exposto ao celular, exposto ao computador. Tem hora que eu tô fazendo a mentoria com as meninas, é mais de 8 horas da noite. Então, a gente tem isso, mas diminui um pouquinho a luz do computador. Quando der mais de 8 horas, já apaga as luzes da casa. Tenta ficar em ambiente mais escuro para que a melatonina, que é esse hormônio do sono, ela seja ativada da forma correta. Quem tem insônia, por exemplo, tem uma baixa muito grande desse hormônio. E está muito relacionado também insônia, depressão, porque a melatonina também, que é o hormônio do sono, ela se transforma em serotonina. Então, quando amanhece, que a gente se expõe à luz, olha que interessante o que acontece. Anoiteceu, a gente tem a produção desse hormônio que deixa a gente descansar, que é a melatonina. Só que quando amanhece, quando a gente entra em contato com a luz, a melatonina é transformada em serotonina. Se você já ouviu falar, a serotonina é um hormônio relacionado ao bem-estar, ao bom humor. Então, quando tá de dia, ela é ativada. Só que se eu não tenho melatonina, não tenho serotonina e vice-versa. Então, tudo tá interligado. Então, menos estresse é importante. Ter uma qualidade do sono, um sono reparador principalmente, né? O sono, aquele sono, sabe? O sono que você deita e realmente descansa. Então, se você tá dormindo pouco, indo dormir muito tarde, né? O que é também bem ruim nessa questão hormonal. Então, deu o ideal mesmo, o certo mesmo, que é que muitas pessoas não fazem e eu faço, seria dormir 9 horas da noite no máximo, né? A gente teria um bom ajuste aí dos nossos hormônios com que eles funcionassem da forma correta. Mas muitas pessoas não conseguem fazer isso por conta da rotina. Mas eu acho que no máximo ali 10 horas da noite seria o ideal para dormir. Ou pelo menos ir diminuindo essa questão da luz
para que você consiga fazer tanto com que o hormônio do sono funcione bem, e de dia para que você tenha um sono reparador, uma noite que você dorme bem, para que de dia esse hormônio cortisol ele esteja ativado, para que você fique bem desperto na hora que é para ficar. O que acontece com esse hormônio, o cortisol? Como ele é um hormônio relacionado ao estresse, como eu falei, estresse não é só estresse de passar nervoso, é estresse de atividade física, tudo que estressa o seu corpo, ele vai gerar mais cortisol. Como ele tem essa relação, o que o seu corpo entende? Estou numa situação de perigo, então eu preciso reservar energia. Ou ele vai quebrar, por exemplo, quem quer ganhar massa muscular também é muito importante. Quer ter um aumento de massa muscular, né? Então treina e não dorme bem, isso interfere totalmente no resultado. Porque ele também é um hormônio catabólico, então ele vai quebrar ali a massa muscular, né? Vai quebrar a proteína para gerar energia, porque ele entende que ele está numa situação de perigo. Então, se você também faz exercício para ganhar massa muscular, mas dorme pouco, dorme mal principalmente, isso também vai ficar bem difícil de acontecer. Então, tudo está interligado, tudo é uma sinfonia ali entre hormonal principalmente, né? Existem vários hormônios que trabalham e quando algum deles está desregulado, vai interferir no seu emagrecimento, você vai acabar engordando, porque vai gerar uma série de coisas, como eu falei. Vai gerar os hormônios que seriam para você ficar satisfeito, ter a sensação de saciedade, não vão funcionar, ou seja, você vai sentir mais fome, vai ter uma dificuldade na quebra de gordura. Então, além de facilitar para que você engorde, vai ser mais difícil que você emagreça. Então, dormir bem, né, é essencial para a saúde no geral, mas para emagrecimento também tem total relação por conta da questão hormonal, por conta do ciclo circadiano. Então lembrem-se disso. O nosso corpo funciona de acordo com a hora do dia. A outra coisa também, por isso que quem trabalha à noite, tem até estudo, né? Quem trabalha em plantão, quem é médico, que acaba trabalhando de madrugada, tem mais tendência, mais chance a ser obeso, porque justamente esses hormônios, eu acabei de falar, né, que tem horário para funcionar. Se você fica acordado de madrugada, a noite toda trabalhando, você vira o negócio de ponta cabeça, então não vai funcionar do jeito que deveria. Então isso fica tudo em desordem e essas pessoas normalmente são mais compulsivas, elas sentem mais fome também, elas são mais estressadas. Tudo isso vai desajustando ali o funcionamento hormonal e facilita com que essa pessoa engorde mais, né? Por isso que muitas pessoas que trabalham de madrugada, trabalham de plantão, elas acabam engordando mais. Então, cuidem do soninho de vocês, durmam bem, durmam cedo principalmente, nada de ficar até de madrugada em tela, em celular, em televisão, né? Dormir com a televisão ligada é péssimo. O ideal também é que as luzes, né, quando for dormir, eu era assim antes, né, eu não conseguia dormir com a luz totalmente apagada. Tinha que ter sempre uma luzinha, mesmo que fosse em outro cômodo acesa, eu não conseguia dormir assim. Eu passava até mal se eu acordasse no meio da noite e tivesse tudo escuro. Mas com o tempo, depois que eu descobri isso, né, que isso é uma coisa que atrapalha a saúde, atrapalha também o emagrecimento, eu fui me moldando nisso, né, tentando me encaixar para tirar esse hábito de mim, de deixar a luz acesa. Hoje em dia eu consigo dormir com tudo apagado, né, até acho melhor, e é bom que você faça isso também. Quem dorme com a televisão ligada é péssimo nesse sentido, porque fica ali, né, estimulando, fica mesmo que um pouquinho de luz, durante todo o seu sono, se você tá assistindo televisão e aí você acaba dormindo, você passa todo o seu sono com aquela luz, e essa luz vai interferir aí na produção desse hormônio da melatonina que é relacionado ao seu sono. Então vai interferir em muita coisa. Então durmam cedo, durmam com as luzes totalmente apagadas e anoiteceu, não tenta diminuir essa intensidade de luz para não atrapalhar o funcionamento dos hormônios. E aí, linkando com isso, né, agora na sequência vem o terceiro hábito que pode estar te engordando e você não está percebendo, que é o estresse, que eu até acabei de falar um pouquinho mais, falei um pouquinho disso também. Então, o cortisol, que é esse hormônio que eu tô falando desde o início, ele também tem uma produção bem aumentada quando você tá estressado.
Quando você tem esse hormônio aumentado, você reserva mais energia, porque você tem que lidar com uma situação de estresse. É algo que seu corpo não está preparado naquele momento, é uma situação como se fosse uma situação de perigo. Isso faz com que também aumente a sua fome, né? Você tenha menos saciedade, tem hormônios também, a leptina, que é o hormônio relacionado à saciedade, ela fica baixa, você tem mais resistência a esse hormônio. Então, a sua saciedade, ela também tem interferência quando você está muito estressado. Então, mais estresse, eu produzo menos serotonina, que é o hormônio do bem-estar, tá? Quando eu tenho menos serotonina, eu tenho menos melatonina, que eu acabei de falar que tem a ver com sono, e falei que um se transforma no outro. Então, se eu não tenho serotonina suficiente, eu não consigo transformar em melatonina, e o que acontece? Falta de sono. Muitas pessoas que têm insônia, é exatamente isso que acontece. Muitas pessoas estressadas, também tem estudo disso, acabam tendo insônia, se você tem um nível de estresse muito alto. Exatamente por isso. Se você tem muito estresse, você não produz o hormônio serotonina, que é do bem-estar. Se você não tem serotonina, você não transforma em melatonina, que é o do sono. E aí você fica com falta de sono, dorme pouco. E isso vai interferir em todo aquele outro processo que eu acabei de falar em relação ao sono. Então, esse desequilíbrio hormonal também, em relação ao estresse, ele acontece. Então, se você anda muito estressado, se tem situações na sua vida que estão te tirando do sério, é bom que você reveja isso. A nossa rotina, ela é bem estressante mesmo, eu entendo. Todo mundo passa por estresse, todo mundo tem seus estresses diários, mas é importante que não deixe chegar num nível muito absurdo, porque isso já tem muitos impactos no seu metabolismo. Aqui eu tô falando de emagrecimento, né? Mas para várias questões de saúde, o estresse, ele é um fator muito ruim, né? Inclusive para doença cardiovascular, é um dos fatores de riscos super importantes, é o estresse. Então, fumar, estresse, comer mal, enfim, não fazer atividade física, mas o estresse é um deles, é um fator estressante. É um fator importante e que aumenta a chance de você ter doença cardiovascular. Então, além disso, né, como eu tô falando de emagrecimento, ele também vai causar esses efeitos em relação aos seus hormônios. Sempre quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que pensar que existem hormônios como se fossem uma fábricazinha dentro do seu corpo funcionando. Então, o que vai direcionar o seu emagrecimento para que seja um emagrecimento positivo, né, definitivo, esse que você emagrece e não engorda mais, ele precisa trabalhar exatamente nisso, na sua função hormonal. Então, voltando lá no começo, se eu faço uma dieta que é só comer pouco e emagreço, eu logo volto a engordar porque eu não trabalhei essas questões, eu não trabalhei o funcionamento do meu metabolismo, eu não restabeleci, né, voltei para as origens do meu metabolismo do jeito como ele deveria funcionar. Porque o que acontece quando você engorda é que você faz um desbalanço disso, você desregula isso. Então, a ideia de você arrumar a sua alimentação, os seus hábitos, é justamente voltar tudo isso para o eixo, a funcionar como sempre deveria ter funcionado. Quando você só diminui a quantidade de comida que você come, você não faz isso. Porque o que vai fazer essa regulação hormonal é o tipo de alimento que você come, são os hábitos que você tem, que eu acabei de falar, de dormir bem, de não se estressar, de fazer atividade física. Tudo isso vai regulando as suas funções de vários hormônios que vão favorecer o seu emagrecimento. Então, menos estresse para poder engordar, menos estresse para poder emagrecer de forma definitiva. Dormir bem, né, como eu já falei, e comer pouco também não é a solução para emagrecer. Isso foi o que eu falei até agora. Bom, quarto hábito que tá fazendo você engordar e você não tá percebendo: não cuidar da sua microbiota intestinal. O funcionamento intestinal, gente, ele é essencial para o emagrecimento. Muita gente não tem noção disso, nem sabe, não vê tanta importância no funcionamento do intestino. E ele tem total importância. E quando eu falo aqui de funcionamento do intestino, não estou falando só de funcionamento de eu vou no banheiro 1, 2, 3 vezes por semana.
não é sobre essa frequência, mas sim de fazer ele funcionar, de ele ter uma microbiota legal. O que é uma microbiota? É quando você tem ali dentro do seu intestino, lá no seu intestino você tem bactérias boas e bactérias ruins. Isso precisa estar em total equilíbrio, porque se eu aumento muito a quantidade de bactérias ruins, eu vou ter maior chance de inflamação, porque ali a minha camada do intestino ela vai ficar mais permeável, né? Então não vai ter um filtro suficiente, então vai passar qualquer coisa por ali pelaquela barreira que deveria ser filtrada e não vai ser. E aí você tem mais inflamação. Inflamação gera vários tipos de doenças, tá? Doenças como câncer, Alzheimer, enfim, obesidade. Se você não tem uma microbiota saudável, né, que está em equilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins, você vai ter ela vai ficar mais permeável ali seu intestino e vai passar qualquer coisa e aí vai aumentar a chance de você ter infecção, inflamação, menos saciedade também. Isso aqui também entra, né, lá no intestino. Quando você tem a digestão, por exemplo, de proteínas, você produz hormônios que faz essa comunicação com o cérebro avisando de saciedade. Se esse intestino não funciona bem, esse sinal não acontece e geralmente essas pessoas são pessoas que têm mais fome. Então você precisa cuidar sim do funcionamento do seu intestino para que também haja liberação desse tipo de hormônio. Voltando na serotonina, 90% da serotonina que a gente produz, que é esse hormônio do bem-estar, da gente se sentir feliz, se sentir de bom humor, ele é feito lá no intestino. Então, quando o intestino não funciona bem, você não tem essa produção de serotonina de uma forma adequada. Ou seja, o que vai acontecer? Você vai ficar mais para baixo, você tem mais chance de ter depressão, né? Muitas pessoas que têm depressão têm baixa de serotonina, precisa repor. Então, você fica mais depressivo, fica mais triste. O que você faz? Vai procurar conforto onde? Na comida. É a forma mais fácil, mais rápida que a gente tem de procurar conforto, às vezes é o quê? Comer. Então, se você tem esse hormônio bem, esse funcionamento do intestino legal, né? Você consegue fazer com que aconteça a produção de hormônios como a serotonina, que vai te deixar bem, você vai ter um bem-estar, que você não vai ficar precisando procurar esse prazer em outras coisas, né? Você já vai ter bastante quantidade de serotonina. Então, a comida não vai ser a forma de você se sentir bem, se sentir feliz. Vão ter outras coisas que vão te deixar feliz. Então, a busca pela comida, né? Essa busca desesperada pela comida, muitas vezes é essa busca por uma sensação de bem-estar que é enganosa porque é só momentânea. Então, é importante que o seu intestino esteja funcionando de maneira correta em relação à sua microbiota. Então, a saúde intestinal ali das bactérias, ela precisa estar em dia para que você consiga ter a produção de hormônio de saciedade, a produção de hormônio de bem-estar, porque isso vai interferir no seu apetite, né? Você vai conseguir comer e se sentir satisfeito, não vai ficar sentindo fome o tempo todo e também vai se sentir melhor sem precisar ficar procurando prazer só na comida. Outra coisa, o que pode melhorar essa saúde intestinal, então? Desculpa. O que pode melhorar a saúde intestinal? Lógico, né? Comer alimentos mais nutritivos, então vegetais, as frutas, elas vão fornecer fibras ali para o seu intestino para alimentar essas bactérias boas. Então a gente tem até, não sei se você já ouviu falar, mas existem pré-bióticos e probióticos. O que são os pré-bióticos? Vêm dos alimentos que a gente come, então são alimentos nutritivos que vão como se fosse um alimento para a bactéria que tem boa lá do seu intestino. Então, vai alimentar esse tipo de bactéria boa para que ela se prolifere ali e consiga ter esse equilíbrio. Já os probióticos são as próprias bactérias que você ingere. Exemplo de probiótico. Você tem o kombucha, né? Kombucha, não sei, acho que é kombucha. O que é o kombucha? É feita uma fermentação a partir de um chá, onde você tem ali bactérias benéficas. A mesma coisa acontece com o kefir.
O kefir, ele também existe essa fermentação, né, dessas bactérias, só que é feita no leite. O iogurte também é uma boa opção. Então você tem ali, você vai fornecer as bactérias para colonizar lá no seu intestino, na sua microbiota e fazer com que isso também fique em equilíbrio. Então consumir esse tipo de coisa também, esporadicamente ali na sua semana, também faz diferença nesse bom funcionamento do seu intestino, né? Na sua saúde intestinal. Além disso, lógico, fazer só isso, né? Incluir coisas, então comer bem, comer vegetais e frutas, ter esse tipo de alternativa aí de probiótico, que nem o kombucha, que nem o kefir, isso vai ajudar. Mas não adianta você fazer isso, né? Consumir essas coisas, se por outro lado você consome muito industrializado, muito açúcar, muito óleo vegetal, tudo isso, muita farinha, tudo isso que eu falei vai aumentando a permeabilidade do seu intestino, da sua camada ali do intestino. Então lembra que eu falei que precisa ter um filtro, né? Porque senão você aumenta ali a inflamação. Então, quando você vai perdendo isso, né, vai perdendo esse filtro, digamos assim, você aumenta o seu nível de inflamação. E é isso que acontece. Esses tipos de alimentos, então, industrializados. Por que os industrializados não são bons por vários motivos, mas nesse principalmente? Você mexe totalmente com a sua saúde intestinal. Você mexe com a sua microbiota. Ali as bactérias boas, elas vão baixar muito, né? Porque tem muito aditivo químico nesses produtos, tem muita coisa ali que o nosso corpo não é capaz de metabolizar e não está preparado para metabolizar. Então, quando a gente evoluiu, né? Não existia essas coisas, não existia coisa industrializada, não existia açúcar, a gente não ficava comendo isso toda hora. Então, o nosso corpo não está preparado para isso. Então, a partir do momento que isso entra em contato com o nosso intestino, na nossa microbiota, isso vai acabando com a nossa microbiota, que vai ficando sem filtro ali. Então, isso acaba lesando muito ali a saúde intestinal. Então, por isso que isso também é importante. Então, não só consumir coisas boas, que vão favorecer as bactérias boas do seu intestino, mas não também estragar isso com alimentos industrializados, que são cheios de aditivos químicos, cheios de açúcar também, os óleos vegetais que são extraídos de sementes, então, óleo de soja, nem óleo de milho, tá? Nem óleo de milho, nem de canola. Esses tipos de óleos, eles são óleos extraídos de sementes. Como que funciona a produção desse tipo de óleo? Ele não é como um azeite que você, se você quiser, você faz em casa um óleo de coco, que você consegue tirar o óleo do coco na sua própria casa. É um processo muito simples, né? Que você consegue fazer facilmente. Esse tipo de óleo vegetal, como eu falei, de soja, de milho, de canola, ele sofre um processo industrial gigantesco para fazer uma coisa que praticamente não tem óleo, virar óleo. Então, nesse processo, né, que para fazer essa transformação, tem muito composto químico, enfim, um processo industrial gigante para fazer aquilo virar óleo. Por isso que óleo vegetal extraído de semente não é indicado, por esse motivo também, de lesar a sua microbiota intestinal. Então, com isso você vai só piorando ali, vai só aumentando a permeabilidade. Então, esses tipos de óleos, o açúcar, os industrializados todos, né, corantes, vem espessante, vem um monte de coisa, né, esses industrializados, porque não são coisas que o nosso corpo está preparado para metabolizar, né? A gente não tá, o nosso corpo não foi feito para isso, o nosso metabolismo não está preparado para lidar com isso, é por isso que isso é tão ruim. Isso tem que ser diminuído também para melhorar a sua saúde intestinal, fazer com que lá no nosso intestino a gente também absorve vários tipos de nutrientes. E se essa microbiota, esse intestino não funciona bem, a gente não consegue absorver. É por isso que está cheio de obeso que é desnutrido. Então a pessoa está obesa e é desnutrida. Porque a microbiota, o intestino dela está todo permeável ali, passa muita coisa que não é para passar, não absorve os nutrientes, porque não funciona direito ali os processos que deveriam funcionar. E essa pessoa também já não come muita coisa de qualidade, ou seja, e o que come ainda não consegue absorver. Então, a saúde intestinal ela é muito importante nesse sentido, para você absorver os nutrientes que precisa e também gerar
a produção de hormônios que vão fazer que você se sinta mais satisfeito e aí não queira ficar comendo demais, não gere essa compulsão também, tá? Muitas pessoas compulsivas tem relação da compulsão com o funcionamento intestinal, tem relação de depressão. Então, o nosso intestino, ele é considerado que é o nosso segundo cérebro, porque é lá que é produzido, como eu falei, 90 a 95% da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Se eu não tenho um intestino que funciona bem, não vai ter essa comunicação com o meu cérebro de bem-estar. Então, muitas pessoas têm depressão porque o intestino não funciona bem. Olha que absurdo, né? Então, cuidem da saúde do intestino, comendo coisas nutritivas e também tem essas alternativas aí dos probióticos, como é o kefir e como é o kombucha. Kombucha, não sei. Quinto hábito que tá fazendo você engordar e você não tá percebendo. Fazer refeições muito tarde. Aqui a gente entra também. Tudo tem relação com o hormônio, tá, gente? Tudo que eu falei no início serve pra agora também. Então pensa, quando você come ali mais do que 8, o ideal mesmo seria você fazer a sua última refeição às 8 da noite, né? Dar um tempinho ali pra fazer uma digestão até umas 9 horas. E aí você vai dormir 9 horas, esse seria o mundo perfeito ideal, né? Então, você comer 8 horas da noite, mais do que 8 horas da noite, você atrapalha o funcionamento a regulação dos seus hormônios também. Por quê? Lembra que eu falei que quando anoitece, o nosso corpo, né, devido ao ciclo circadiano, ele funciona de outra forma do que ele funciona quando você está acordado. Então, passou ali das 6 da tarde, já vai começando a acontecer essas transformações no nosso corpo. Então, 8 horas da noite já é o horário que o nosso corpo tem que estar em repouso. Quando você fornece comida para o seu corpo mais do que esse horário, o seu metabolismo vai ter muito trabalho para digerir essa comida, independente da comida que seja. Ele vai direcionar a energia para fazer a digestão dessa comida, enquanto ele poderia estar fazendo coisas que são para ser feitas no horário de repouso. Então, você até o intestino mesmo, fazer essa limpeza, né? Que é como se fosse uma limpeza. A gente come durante o dia e aí o nosso fígado, o nosso intestino, ele vai meio que varrendo ali as coisas, as toxinas, tudo que ele precisa, os processos que ele precisa fazer para desintoxicar, os processos normais do seu corpo. Quando você coloca mais comida tarde, no horário que é para ele estar fazendo esses processos, ele vai ter que dividir essa energia. E muitas vezes, muito da energia é direcionada para digerir essa comida. Dependendo ainda da comida que você come, piorou. É por isso que a história do carboidrato à noite, ela tem um pouco de sentido. É que as pessoas acabaram inventando um monte de coisa, né? Mas ela tem um pouco mais de sentido em relação a isso. Porque o seu corpo vai trabalhar muito para digerir aquilo, enquanto ele poderia estar fazendo outra coisa. E é por esse motivo também que muitas pessoas se sentem sem energia. Porque pensa, o seu metabolismo tá ali, ó, trabalhando o tempo todo para lidar com aquela comida. Você não dá descanso para o seu corpo, isso é importante também. Então, quem come o tempo todo também, né, não dá um intervalo, que nem comeu, às vezes come 10 horas da noite, aí dorme. Aí acorda às 7 da manhã, mal abriu os olhos já tá comendo, né? É bom você dar um tempo, porque o seu corpo ainda tá trabalhando. Então, nesse tempo ainda, né, durante o dia, então acordou às 7, passa o dia inteiro comendo, não tem um espaço ali pro seu metabolismo trabalhar em outras funções, ele tá o tempo todo digerindo comida. Isso gera uma falta de energia mesmo em você. Você fica mais cansado também por conta disso. Então, comer muito tarde é ruim também por causa disso. Vai atrapalhar o seu funcionamento hormonal, o funcionamento do seu metabolismo, porque ele precisa estar em repouso esse horário. E digerir comida é uma coisa que gasta muita energia. Então, 8 horas da noite, se você puder, faz a sua última refeição, para que você não cause isso no seu metabolismo. E outra coisa também, pode atrapalhar até a qualidade do seu sono. Então, coma o mais cedo que você conseguir, para que você facilite aí também o seu emagrecimento, se esse for o seu objetivo, se esse for o caso, é que a gente está falando dos hábitos que estão te engordando sem você perceber. E muita gente, eu acho que nem sabe disso, né? Que comer muito tarde pode atrapalhar. Bom, sexto ponto.
Não ter planejamento em rotina. Isso vai atrapalhar demais o seu emagrecimento. Vou falar aqui e repetir quantas vezes precisar. Quem não se planeja não consegue emagrecer. Não adianta. Se você quer emagrecer e não se planeja, pode tirar isso da sua cabeça. Você não vai conseguir emagrecer. Precisa, gente, precisa ter o mínimo de planejamento possível. O mínimo que você conseguir fazer, mas precisa ter. Pensa que quando você vai, por exemplo, você vai fazer uma festa. Você faz uma festa do nada? Você planeja, né? Você vai lá, você vê quantos convidados vai ter nessa festa, quanto você precisa de comida, o que você vai servir, que dia que vai ser essa festa, você põe data, você põe horário para as coisas, os compromissos que você precisa fazer em relação a essa festa. Tem toda uma programação, né? A mesma coisa quando você vai viajar, por exemplo. Você faz uma programação nessa viagem, você não pisca o olho e faz as coisas assim do nada. Então, tudo que é planejado sai com mais excelência, não é diferente o emagrecimento. Aliás, sem isso você não consegue emagrecer. Então você precisa colocar data e horário para fazer as coisas. Esse é o mínimo que você precisa fazer. As pessoas dão uma viajada achando que planejar eu preciso fazer um cardápio da minha semana ali. De segunda eu vou comer abobrinha, terça eu vou comer cenoura, quarta eu vou comer... Não funciona assim, gente. Se você for nessa pegada, não vai dar certo. Lembra que eu sempre falo aqui que é o simples, que é o descomplicado? Você fazer o planejamento das suas refeições é simplesmente você pensar o dia que você vai no mercado, né? O dia que você vai no mercado, o que você tem em casa, o que tá faltando, é isso. O que você precisa levar de repente pro trabalho, é pra você não deixar faltar as coisas. Não é pra dar essas viajadas, fazer cardápio, fazer coisa diferente, que aí você vai conseguir fazer mesmo. Mas e já quer fazer isso sem fazer o simples, né? Foca no básico. Primeiro é o básico. Primeiro de tudo é o simples. É colocar data para as coisas, colocar horário. Então, eu vou fazer as minhas compras. Não sei qual que é a sua rotina, mas vamos supor. Sexta-feira é o dia melhor para mim, porque eu saio do trabalho, eu tenho mercado no caminho. Então, eu vou fazer semanalmente. Toda sexta-feira eu já vou passar lá no mercado e vou fazer. Ou não, tem pessoas que de repente o final de semana é mais prático fazer. Então, sábado de manhã, eu sempre dou esse exemplo, né? Eu vou ali sábado de manhã terminou meu café da manhã, já vou fazer minha lista e vou pro mercado. Então, eu vou no mercado depois do almoço. Não sei qual que é a sua rotina, o que você vai fazer. O que eu sei você precisa se organizar, você precisa se planejar, priorizar. Se você não fizer isso, pode esquecer. A não ser que você tenha alguém aí que você vai pagar para fazer tudo para você, para fazer suas compras, para fazer sua lista, para fazer sua comida. E mesmo que você pague alguém, né, que faça a sua comida, ou que você compre a comida já pronta, mesmo essas saudáveis, você vai precisar de um planejamento, de uma organização. Porque para a pessoa você vai precisar falar o que você vai querer, né, o que tá dentro do seu plano, o que não tá, o que você gosta de comer. Enfim, tudo exige uma preparação, uma programação que não é nada muito absurdo que você precisa fazer, mas o mínimo precisa ser feito, senão você não vai conseguir emagrecer. Então tem essa rotina, cria esse hábito, essa rotina de se organizar. Não fica nesse modo, se você ficar no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, meu filho, você não vai levar para lugar nenhum, porque isso só dá certo para ele, não dá certo para mais ninguém. Com emagrecimento não tem essa de deixar a vida me levar, você precisa ter rotina e precisa se organizar. Então esse foi mais um ponto de hábito que te atrapalha. E por último, não ter, um hábito que te atrapalha, não ter atividades de lazer que não envolvam comida. Explico. Tem pessoas que a única forma de se sentir bem, de sentir que tá fazendo uma coisa pra ela, que tá tendo um momento de lazer, é sair pra comer. É sair pra comer, é ir pra restaurante. Eu sei que é legal, eu também gosto de comer coisas diferentes, mas isso não pode ser a sua única fonte de prazer, não pode ser a sua única fonte de felicidade. Então a pessoa já fica ali na semana esperando chegar o final de semana, às vezes para ver o restaurante diferente que ela vai comer, né? Não acontece isso? Não pode ser assim, você precisa ter outras coisas que te deixem bem, te deixem alegre, que não envolve comida. Então, não sei, vai passear como eu sempre falo, né? Vai passear no parque, sei lá, vai ter momentos com a sua família, vai ter um momento em família ali jogando alguma coisa,
vai fazer uma viagem, quando faz a viagem, não fica só pensando no que vai ter para comer, pensa no roteiro, nas coisas que você vai fazer. Enfim, tem várias formas de você pensar em coisas que te deixam bem. Autocuidado também, né, para nós mulheres é muito importante. Então, eu passei aqui por uns dias que eu tava dias sem cuidar de mim, sem prestar atenção em mim, sem fazer as coisas que eu gosto, que é fazer minha unha. Eu até fiz minha unha nesse fim de semana, que era meu aniversário. Sem pintar meu cabelo, que a raiz estava gigante. Enfim, coisas que eu gosto de fazer pra mim que também me deixam bem. Precisa também ter esse lado e dar atenção para esse lado do autocuidado, para as coisas de lazer que não sejam só que envolve comida. Senão você fica só nessa busca de prazer e recompensa quando você come. Então você só se sente satisfeito quando envolve comida. Então é importante que você tenha outras atividades de lazer para direcionar a sua energia, direcionar a sua atenção e você não fique pensando em comer o tempo todo. Bom, acho que falei. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quem tá aí? Érica, Graz entrou. Nilma, mamãe. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, compartilhem essa live. Eu sempre esqueço de falar isso, né? Tem que falar isso no começo. Compartilhem aí com quem vocês acham que precisa ouvir. Hoje eu falei aqui de 7... Nossa, minha garganta tá seca, desculpa. Falei de 7 hábitos. Claro que existem outros, né, que atrapalham. Mas esses aqui são hábitos. Tentei colocar aqui hábitos que você faz e que você às vezes nem sabe que isso pode atrapalhar, como é o estresse, como é o sono, como é comer tarde demais, outras atividades de lazer, são coisas que não são tão óbvias, mas que interferem totalmente no seu emagrecimento, que você precisa fazer para começar a mudar esses hábitos, se planejar, né? É uma coisa super importante, sempre falo isso. E mais esses outros tantos hábitos aí que eu comentei que vão atrapalhar o seu emagrecimento. Às vezes você pode até... Você viu que aqui eu pouco falei de comida, só no primeiro lá que eu falei de comer pouco, né? Mas tem tantas outras coisas que vão interferir no seu emagrecimento, no andamento do seu processo ali de emagrecimento, que não estão relacionadas à comida. Então, às vezes, a pessoa até tem uma rotina legal, a pessoa se alimenta bem, mas é uma pessoa totalmente estressada, uma pessoa que dorme tarde pra caramba, tá lá no celular até o último minuto de dormir, né? Vai dormir meia-noite, 1h da manhã com o celular na cara, vai comer muito tarde, dá 10, 11 horas da noite, bate aquele prato de comida. Então, tudo isso interfere no funcionamento do nosso metabolismo. Como eu falei, emagrecimento é metabolismo. Você precisa jogar o jogo do seu metabolismo, né? Ele sempre foi feito para trabalhar de um jeito e você tá mexendo nisso. Você precisa voltar ele para a base, voltar ele para a origem dele. Você faz isso, lógico, com um tipo de alimentação, mas também com esses hábitos que precisam acontecer, tá bom? Bom, já que ninguém falou nada, vou encerrar aqui, porque daqui a pouco vai cair a live, que é só 1 hora. Muito obrigada por quem esteve aí. Qualquer dúvida, mandem mensagem. E até quinta-feira no próximo Nutrital, tá bom, gente? Beijo, tchau!